Bom dia a todos, que sejam todos muito bem-vindos a essa casa maravilhosa, essa casa de Francisco de Assis, que nos ampara, que nos acolhe, que nos ensina maravilhosamente bem. Obrigado pelos espíritos de luz que estão aqui nesta casa e que nós possamos aproveitar essa oportunidade dessa reunião, que peçamos aos espíritos necessitados também vêm aqui para aprender, que sejamos todos abençoados, que todos tenhamos boas vibrações, boas ideias, boas intenções, boas ações nesse dia de hoje. Então, hoje nós vamos continuar o estudo do Caminho, Verdade e Vida, que é uma obra de Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. E o capítulo é o 143 e o título é Legião do Mal. Olha só o que me coube. Então, vamos lá estudar um pouquinho. Legião do Mal é o título. Tem uma fala de Marcos, no capítulo 5, versículo 9, que diz assim: E Jesus perguntou a um espírito não elevado, a um espírito negativo que se encontrava lá por perto: qual é o seu nome? E ao que o espírito negativo respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha só a força dessa criatura. Mas vamos lá então. A Terra é um planeta em evolução. E o Kardec nos disse que o mal ainda predomina, prevalece e vai por um tempo ainda, por muito tempo. Então cabe a nós rebatermos esse mal que está vibrando nesse planeta ainda. A legião do mal, ela é composta por espíritos que se opõem ao bem, à verdade, ou seja, ao caminho que Jesus nos ensinou. Eles buscam afastar as criaturas do caminho certo e levá-las à destruição. Eles são espíritos nada evoluídos, muito pesados, muito negativos, que a função deles é trabalhar para o mal. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o bem. O bem é associado a valores como amor, compaixão, justiça e bondade. O amor é visto como algo positivo que promove a harmonia e o bem-estar. E também pode ser entendido como uma busca da verdade, da sabedoria e realização pessoal. Então nós temos que nos esforçar mesmo, nos orientando através dos cursos, dos nossos trabalhos, a melhorarmos cada dia mais. Agora, o mal, ele já é associado a valores como ódio, inveja, egoísmo, orgulho, destruição. Olha só que diferença magnífica entre esses dois sentidos, o bem e o mal, O mal, ele é visto como algo negativo que causa sofrimento e dor. O mal também pode ser entendido como a falta de consciência, com certeza, Como a ignorância ou a escolha pelo caminho mais fácil, que são os piores, vamos dizer assim, Então, o mal, ele está desalinhado com as leis divinas. Eles têm oportunidade de seguir as leis divinas, mas por um motivo ou outro eles não seguem. Uma observaçãozinha aqui. O Mestre Jesus, certa vez, disse a Simão Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Acontece que não existe um Satanás.
Então essa foi uma maneira de Jesus se expressar a esse espírito pouco evoluído, né? E isso foi um modo de Jesus dizer, porque Simão Pedro ainda entendia somente de coisas materiais, de coisas dos homens da terra. Ele não tinha elevação nos seus sentidos, na sua evolução emocional, espírita, né? E nas coisas de Deus, essa parte negativa, eles nem chegam perto, não interessa para eles, né? Para Simão Pedro também naquela época. Mas Simão acabou conseguindo seguir Jesus e conseguiu a sua evolução. O mal, ele é a sombra que surge na ausência da luz. Tem um exemplo que é assim, por exemplo, você está num quarto fechado, está tudo escuro, né? Daí você abre a janela. Quando você abre a janela, o que acontece? A luz entra, a escuridão não sai, a luz entra. Então, a escuridão é a falta da luz, né? Então, o mal, ele é a sombra que surge na ausência da luz. Então, devemos sempre procurar o caminho reto, seguir os ensinamentos de Jesus, criar boas ações, né? Bons trabalhos, para que essa sombra de luz, essa parte negativa não chegue até vós. Nós temos toda essa possibilidade, só depende de nós mesmos, né? Existem seres que há muitos séculos ainda estão voltados para a prática do mal e coordenam imensas falanges. Por isso que o espírito negativo falou lá, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então tem muitos espíritos negativos ainda trabalhando, não só na Terra, né? Mas na realidade, esses seres negativos, né? Eles são espíritos como nós. Deus nos criou a todos iguais, só que tem uma palavrinha, 2 palavrinhas chamada livre-arbítrio. Então depende de nós seguirmos o caminho do bem ou o caminho do mal. Então, mas mais cedo ou mais tarde, essas legiões negativas, elas hão de melhorar, né? E realmente não faria sentido nenhum uma rivalidade eterna com as leis divinas. Então, por isso que nós estudamos, nós seguimos Jesus para nos melhorarmos dia a dia. Nós fazemos isso, mas os espíritos nas sombras, os espíritos negativos, eles não conseguem fazer isso por um motivo ou por outro, né? Então, nós estamos aqui para servir. Mais cedo ou mais tarde, essas sombras hão de melhorar, hão de se dissipar à luz do amor. O amor foi tudo o que Jesus nos ensinou, né? Foi tudo o que Jesus queria que nós seguíssemos. E vamos então ao texto do Emmanuel. O mestre legou inolvidável lição, ou seja, ele mostrou inesquecível lição aos discípulos nessa passagem dos evangelhos, que Jesus chegou ao espírito negativo e fez aquela pergunta, né? E ele respondeu dessa forma, que era uma legião, uma quantidade muito grande de espíritos, né? E dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe com desesperação. Esse espírito perverso, ele sabia quem era Jesus. Então ele já ficou preocupado, tremeu, quando Jesus chegou perto dele e perguntou, né, qual é o seu nome. Então Jesus, com essa atitude de perguntar o nome dessa criatura, ele queria, além de auxiliar essa criatura, né, obsediada, Jesus queria também que os seus apóstolos vissem essa atitude de Jesus como uma forma positiva, como uma forma de coragem, de tentarmos suplantar o mal, né?
Então, Jesus, com essa atenção, ele queria dar um exemplo a todos, auxiliando não somente, o Jesus, então, ele não queria só auxiliar o obsessor por meio da cura, mas também o auxílio para muitos, né, para os seus seguidores. E esses espíritos negativos, perversos, também trazem no coração alguma expressão de bondade, né, alguma expressão de virtude. Só que eles não conseguem expressar isso daí, eles não conseguem trabalhar no bem, no amor e na luz. Eles só conseguem trabalhar nessa parte negativa, né? E essas boas virtudes, que tem um pouquinho em cada um, elas são abafadas, escondidas pela ignorância dos espíritos negativos, por vingança também, né? Porque muitos trabalham com esse objetivo, na vingança. Então, todo o espírito, ele tem seu calcanhar de Aquiles, né? Todos nós temos e todos os espíritos também. Voltando ao texto aqui. O Cristo não se impacienta, ou seja, ele se mantém calmo e indaga carinhosamente do seu nome, o nome desse espírito negativo, que lhe responde interpelado: chamo-me Legião porque somos muitos. Os aprendizes que seguiam Jesus não souberam interpretar essa cena em toda a sua expressão simbólica. Quando Jesus chegou para conversar com esse espírito, os discípulos dele não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus, com sua luz, com sua paciência, ele envolve esse espírito obsediado e essa luz. Só que essa luz, ela incomoda muito o obsessor, né? Eles vivem nas sombras. E Jesus, então, diminuiu um pouquinho o brilho dessa luz, e esse brilho diminuiu também, diminuído, ele alcançava os espíritos nas sombras e em si mesmos, nas suas consciências culpadas, porque eles só pensavam negativo, né? E com aquele excesso de luz, eles não gostavam, isso não era para eles. Mas um pouquinho da luz, Jesus conseguiu que eles ouvissem. E essa luz de Jesus, então, ela pode despertar a consciência culpada do espírito negativo, desses espíritos sombrios, né? E então, ele reluta um pouco, mas alguns até acabam aceitando, com a graça de Deus. E essa luz, então, ela é fonte de amor e de carinho. E Jesus estava realmente tentando ajudar essa entidade, que não aceitou. Muitos dos que assistiram àquela cena, né, quando Jesus pergunta ao seu obsessor qual é o seu nome, muitos não conseguiram então entender a grandeza que estava sendo vivida, a grandeza do ato de Jesus, dos ensinamentos que ele tentava mostrar naquele momento. Apenas entenderam que havia ali um espírito negativo sendo afastado de Jesus. Devemos então não nos sintonizarmos com essas sombras, devemos ter palavras e ações do bem. Por isso que nós devemos sempre estudar, porque o estudo, ele nos leva ao caminho do bem, do amor e da luz, né? Então, o estudo é muito importante. Voltando ao texto aqui do livro. E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor Jesus desejava transmitir imortal ensinamentos aos companheiros de tarefa redentora, ou seja, Jesus queria dar um exemplo de bondade aos seus seguidores, aos seus discípulos. Então, Emmanuel, mais uma vez, ele mostra a intenção de Jesus de transportar essa cena a um plano maior de compreensão. Jesus tentou mostrar o que ele estava fazendo de bem para muitas pessoas, né? Para maior compreensão a todos os discípulos, para que vissem a importância de estarmos atentos com essa legião do mal que ainda opera na Terra. Então, às vezes, a gente
se depara com uma situação difícil, a gente se sente mal, fica sem paciência, não sei o quê. Então, e o que é isso daí? São impressões negativas, de sombras que vêm até nós. Então, se nós nos estudarmos, se nós tivermos força de vontade, nós podemos rebater essa chegada negativa, né? Então, precisamos estar atentos para não nos deixarmos sucumbir a essa sombra que nos leva a atitudes e a pensamentos negativos, a situações equivocadas também, né? Perante a lei divina. Então, as leis divinas é o nosso caminho. Nós temos que seguir essas orientações. E vamos ao texto de Emmanuel novamente. À frente do espírito delinquente e perturbado, Jesus era apenas um, mas o interlocutor, o espírito, entretanto, denominava-se legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas, revelava ao mestre que por indeterminado tempo o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em atitudes avassaladoras. Bom, magnífico, né, o poder do coração de Jesus. Ele tudo pode, né? Só depende de nós mesmos. Então, esse magnífico poder do coração de Jesus, do reino de Deus, dos encarnados na terra, foi naturalmente chamado mostrando, convocando, contagiando outros corações. Então, a intenção de Jesus era essa, mostrar a todos, que a todos seguissem os seus ensinamentos. Primeiro, foram os 12 apóstolos, né, que o seguiam. Depois vieram os 500 da Galileia, depois milhões, depois milhares. E graças a Deus estamos evoluindo, né? Nós temos a possibilidade de evoluirmos através do estudo. Então, isso ajuda muito, né? E este poder, então, de Jesus, essa ação, foi uma fonte contagiosa de amor que vem ganhando terreno até hoje. Olha nós aqui nesse momento hoje. Por que nós estamos aqui? Porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus, que nós vimos que isso é o melhor para a nossa evolução, né? Então, nós temos que agradecer mesmo a oportunidade do nosso aprendizado, de nós voltarmos muitas e muitas vezes, sempre melhorando um pouquinho mais, seguirmos as leis divinas, né? E essa semente de amor, ela foi crescendo através de séculos, superando todos os obstáculos, mas infelizmente há ainda muita consciência negativa. Mas o tempo nos mostrará o desabrochar dos bons corações, é o que nós esperamos, né? Das consciências conectadas com as leis divinas. Esse é o caminho de Jesus, é o que Ele quer do nosso planeta, né? Ele veio com essa intenção. A legião é ainda muito vasta, mas na força do amor, na força do bem, a humanidade triunfará. Depende de nós. No início era só um, que era Jesus, né? Mas essa árvore, que é Jesus, ela frutifica cada vez mais com espíritos mais evoluídos para envolver nosso planeta com a força do amor e do bem. Então Jesus trabalha até hoje nos ajudando, né? Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas, convicto de que o mal se faz sentir em redor. Sim, nós estamos rodeados de espíritos negativos, por isso que nós devemos estar sempre atentos nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas palavras, né? E quando nós nos sentirmos assim, vamos parar, pensar e voltar para o caminho certo, que é o que Jesus espera de nós, né? Então, há a maneira de legião ameaçadora, exigindo, então, de nós funda serenidade e grande confiança em Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Então, Jesus diz:
devemos sempre perseverar no bem. No início não eram poucas luzes, como foi dito, poucas luzes acesas, ou seja, poucos corações seguidores de Jesus. Hoje já são muitas luzes acesas para o bem, graças a Deus. Se o bem fraqueja, se a chama não é cuidada, alimentada com o oxigênio do bem e do amor, a sombra vai crescendo e vai ganhando espaço. Nós não podemos deixar acontecer isso. Então, podemos deixar a chama do amor sempre viva. O que é essa chama do amor? São os ensinamentos de Jesus. Há 2000 anos ele nos ensina e nós temos toda a possibilidade, toda a oportunidade do aprendizado. Então, vamos nos esforçar. Então, nós devemos ter serenidade também para passarmos por essa transição planetária, que ela é muito longa, muito demorada, mas nós fazendo a nossa parte, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, nós conseguiremos melhora espiritual para o nosso planeta, Então, a serenidade deve estar sempre conosco, para nós conseguirmos passar pela transição planetária e termos a segurança em Cristo. Cristo é o nosso ponto de referência, Cristo. E a batalha, então, final para termos a nossa evolução. Então, seguindo o caminho de Cristo, nós vamos melhorar. E se nós pudermos, vamos passar orientação, boas palavras, bons sentimentos para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão nas sombras. Então, nesse caso, teremos que seguir Jesus, Teremos, então, mais luzes acesas. E a serenidade, onde que está? Ela está no nosso coração, no nosso pensamento, E a consciência, ela ajuda muito. A consciência é o que nos define. Então, se nós tivermos com um bom ensinamento, a nossa consciência vai nos dizer o caminho certo a seguir. Então, ela é o nosso ponto de decisão. É ela que define a nossa personalidade. Bom, esse é um assunto bastante difícil, mas, como diz aqui, se nós conseguirmos sempre nos manter seguindo o caminho, seguindo as orientações de Jesus, tentando melhorar, ajudar os nossos irmãos da maneira que nós pudermos. Eles são muitos, são difíceis, mas se nós conseguirmos trabalhar para o bem, então nós estamos com a consciência limpa, vamos dizer assim. Estamos seguindo o que Jesus nos ensina. E esse é o capítulo de hoje, então. Então, desejo a todos vocês um ótimo domingo, reunião com a família, muita alegria. E uma semana também de muito trabalho, de perseverança, de bons pensamentos e de boas ações, seguindo sempre o caminho que Jesus nos ensina. Obrigada.